Olá, começa agora mais um programa Destaques. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou na terça-feira, dia 6, o projeto de lei que cria o marco legal para a indústria de jogos eletrônicos e para os jogos de fantasia. A matéria segue para análise do plenário do Senado. Os senadores aprovaram ainda o projeto que muda o cálculo do Fundo de Participação dos Municípios do Interior. A proposta segue para a Comissão de Infraestrutura. O marco legal, já aprovado pela Câmara dos Deputados, pretende incentivar o desenvolvimento no país dos jogos eletrônicos, um dos setores que mais cresce no mundo. O texto se baseia em regras internacionais e o desenvolvimento desses jogos será considerado atividade de pesquisa tecnológica e de inovação. Mas máquinas caça-níqueis e outros jogos de azar estão excluídos dos benefícios. O relator votou contra a emenda que define as ferramentas essenciais para a criação desses jogos. Se esse tema tão detalhado vier em letra de lei, gerará maior morosidade para eventuais adequações das necessidades do setor em novo projeto. A matéria segue agora para votação em plenário. Outra proposta aprovada pela comissão, que também veio da Câmara, altera o cálculo do Fundo de Participação dos Municípios para cidades do interior. O resultado preliminar do Censo Demográfico de 2022, ainda inconclusos, apontam que coeficientes de várias prefeituras cairão nesse exercício de 23. O projeto em comento busca atenuar o risco fiscal representado por essas quedas. O objetivo é introduzir um período de transição de 10 anos para os coeficientes afetados, que diminuirão paulatinamente até o seu novo valor. A CNM, Confederação Nacional dos Municípios, estima que o coeficiente de 601 prefeituras diminuirão em decorrência do censo. Ademais, outros 178 municípios cujos coeficientes foram congelados pela Lei Complementar 165 de 2019 deixarão de contar com essa salvaguarda com o fim do recenseamento. Assim, o PLP 139 de 2022 beneficiará 779 municípios em todos os estados da Federação. O senador Cid Gomes questionou a duração da medida, que se sobrepõe aos dados do próximo censo. Vou apresentar uma emenda em plenário, pelo menos, para ver se a gente modula isso em 7 anos, para o novo censo. Senão, vai entrar no censo de 30, vai passar do censo de 30 a modulação proposta pelo relator. E o marco legal da inteligência artificial foi tema de debate no Conselho de Comunicação do Congresso. O debate aconteceu durante a primeira reunião de trabalho do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional nesta semana. No Senado, o tema é discutido desde 2022, quando foi criada a Comissão de Juristas para estudar e propor a regulamentação da inteligência artificial. Grandes eixos do trabalho foi procurar definir, em linha com a nossa tradição jurídica do Marco Civil da Internet, do Código de Defesa do Consumidor, alguns direitos, um rol básico de direitos de todas as pessoas naturais afetadas pelo uso da inteligência artificial. O segundo eixo consiste em definir alguns riscos, classificar esses riscos e, com base neles, impor deveres de conduta para os operadores da inteligência artificial. A gente está falando de riscos muito reais, né? De erros, de discriminações, simplesmente dos sistemas não funcionarem como a gente espera que eles funcionem. Há um consenso de que é preciso uma regulação. Talvez a discussão seja qual é a regulação, como se deve regular. Regular a inteligência artificial, para mim, é mandatório, mas não é trivial. Não é à toa, não é por coincidência que no mundo ocidental, até agora, nós não temos um marco regulatório. É uma grande ferramenta para tratar a linguagem. E a linguagem é um esteio da racionalidade. Grande parte do que nós humanos fazemos em indústria, área jurídica, área legal, contratos, jornalismo, mídia, é baseado na linguagem. Então, se eu tenho uma ferramenta, um monstro que trata da linguagem, ele está provocando um tsunami. Não estamos falando simplesmente sobre inteligências artificiais que dão respostas equivocadas, o cálculo matemático desacertado. Estamos falando de uma apropriação de uma ferramenta que está alimentando, quer seja no mundo educacional, quer seja no mundo informacional, quer seja no cotidiano da produção e disseminação de informações, sem aquilo que é muito importante que nós tenhamos, que é
a responsabilidade que a mediação humana tem que ter, porque, como muito bem disse o professor Walter, a inteligência artificial não tem decisão moral. E ainda falando de política, a CPMI, que investiga os atos de 8 de janeiro, aprovou o plano de trabalho apresentado pela relatora, a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão. O foco, segundo a relatora, deve ser identificar autores intelectuais, financiadores e agentes públicos envolvidos. A investigação terá como norte os fatos e não as opiniões sobre eles, assegura a relatora, senadora Elisiane Gama, no plano de trabalho apresentado à comissão. No roteiro, ela aponta que o foco principal das investigações será identificar os autores intelectuais dos atos do 8 de janeiro, os financiadores e os agentes públicos envolvidos. Os prejuízos materiais, vale antecipar, estão sendo estimados pelos órgãos públicos competentes. O que há de inestimável e, por isso, de extrema sensibilidade é a dimensão do dano praticado contra os nossos ideais históricos de liberdade e democracia. Além dos atos do 8 de janeiro, a relatora incluiu no plano eventos anteriores à invasão das sedes dos 3 poderes, como a atuação da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições, a tentativa de invasão da sede da Polícia Federal, com manifestações violentas em Brasília no dia da diplomação do presidente Lula e a tentativa de explodir uma bomba próximo ao Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek. Impõe-se reconhecer desde já, longe de buscarmos atiçar ânimos e fomentar acusações, que o dia das depredações não começou à meia-noite do dia 8 de janeiro de 2023, mas muito antes, em uma sucessão de eventos de, para dizer o mínimo, exaltação de ânimos. Pairava entre os vândalos um sentimento de negação dos resultados da eleição presidencial, proclamados pela Justiça Eleitoral em 30 de outubro do ano anterior. Quero aqui parabenizar a senadora, até porque os atos golpistas aconteceram por quê? Porque no centro estava o questionamento do resultado das eleições. O centro era questionar a legitimidade da posse do presidente Lula. No centro estava o questionamento do processo eleitoral. No centro estava a urna eletrônica. Nós não vamos só investigar eventos, como consta do texto do plano de trabalho. Nós vamos investigar eventos e omissões. E o meu pedido não é para quebrar o sigilo apenas dos relatórios. São 3 relatórios da ABIN que se encontram ali ao lado. Creio eu que não é esse o objeto da investigação. O objeto da investigação não é nós avaliarmos a legalidade ou não, o mérito ou não de operações da Polícia Rodoviária Federal feitas no dia da eleição do segundo turno, quando ainda sequer existiam pessoas nas ruas se manifestando. Isso está fora do escopo dessa investigação, porque se nós formos alongar a investigação para outros fatos que não estão no requerimento de criação da CPMI, eu sugiro que a gente investigue também, por exemplo, a atuação exagerada, para não usar outro termo, do Tribunal Superior Eleitoral. Nós não podemos simplesmente pegar a responsabilidade de quem estava no dia 8. Minha gente, foge a razoabilidade querer atribuir ao atual presidente ou qualquer um dos seus membros que o que aconteceu em 8 dias de governo tenha sido orquestrado ou conivência do atual presidente. O projeto aprovado da Comissão de Educação esta semana beneficia aluno que é mãe ou pai que precisa acompanhar o filho em internação hospitalar superior a 30 dias e também em caso de nascimento e de adoção. A partir de agora, esse aluno terá direito à prorrogação de prazo para a conclusão de disciplina ou entrega de trabalhos e teses acadêmicas em cursos de graduação ou pós-graduação. Pelo texto, mãe ou pai que precisa acompanhar filho em internação hospitalar superior a 30 dias terá direito à prorrogação de prazo para a conclusão de disciplina e entrega de trabalhos acadêmicos em cursos de graduação e pós-graduação. Uma mãe pode ficar até 4, 5 meses em um hospital. Esse projeto vem exatamente com essas adequações que eu trago, atender a essa estudante que se preparou tanto, que já está, às vezes, na fase final da pós-graduação.
e ela vai para o hospital, seu bebezinho nasce doente, e aí ela fica ali entre o cuidado do bebê e ter que terminar o seu ciclo. A comissão também aprovou o projeto que cria o programa de geração distribuída nas universidades. A ideia é prover recursos para a instalação de sistemas de geração de energia elétrica baseada em fontes renováveis. Outro projeto aprovado prevê a criação, por parte de estados e municípios, de conselhos escolares e também de fóruns de conselhos escolares, já previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O objetivo é garantir e fortalecer a participação da comunidade no sistema de ensino. Essas instâncias colegiadas terão a incumbência de promover o diálogo e a interlocução e cooperação para facilitar que o objetivo comum de prestação educacional de qualidade se torne uma realidade. E o plenário do Senado aprovou proposta de emenda que assegura o prazo adicional de contratos de lotéricas com a Caixa Econômica Federal e um projeto que torna obrigatória a divulgação de lista de espera por vagas em creches e escolas. A proposta de emenda à Constituição aprovada nesta terça-feira valida contratos de casas lotéricas firmados antes da Constituição de 88. São contratos feitos com a Caixa Econômica Federal sem licitação e por prazo indeterminado, que terão segurança jurídica. Hoje existem 6.300 lotéricos nessa situação. Eles atuam em praticamente 100% do território nacional, levam os serviços bancários, cidadania a tantos brasileiros que não têm acesso principalmente à nossa rede bancária. Antes da Constituição de 88, muitos serviços dos lotéricos foram outorgados sem a obrigação de licitar com prazo indeterminado. E a nova Carta não tratou especificamente desses casos. Desprovido de uma norma de transição constitucional, não podemos permitir que essa insegurança jurídica atinja, sobretudo, aqueles que fizeram grandes investimentos nos serviços públicos que tanto ajudaram a desenvolver o nosso país. Outro projeto aprovado obriga as redes de ensino a divulgar a lista de espera por vagas em escolas e creches, por ordem de colocação e com os critérios usados na elaboração da lista. A relação também deve ser encaminhada ao Ministério Público e ao Conselho Tutelar na primeira semana do ano letivo e atualizada na primeira semana do segundo semestre letivo de cada ano. E a Comissão de Infraestrutura aprovou uma proposta que pode contribuir para o cumprimento das metas de redução dos gases causadores do efeito estufa e do aquecimento global, o armazenamento de CO2. O dióxido de carbono, ou CO2, gás emitido principalmente durante a queima de combustíveis fósseis, desmatamento e queimadas, é responsável por cerca de 60% do efeito estufa. Uma vez emitido, o CO2 permanece na atmosfera por centenas de anos. A Comissão de Infraestrutura aprovou um projeto de lei que disciplina e incentiva tecnologias de captura, transporte e armazenamento de CO2 em reservatórios geológicos. Além de trazer segurança jurídica, o projeto busca disciplinar regras e alavancar investimentos. Esta é uma matéria moderna e de suma importância para o desenvolvimento sustentável, pode gerar até 20 bilhões de dólares por ano. Importante para o Brasil, mas especialmente para a Amazônia, né? O Mato Grosso é um estado gigantesco que pertencemos à Amazônia Legal. Hoje somos o maior produtor de etanol a partir do milho, mas, claro, toda essa questão do dióxido de carbono é uma preocupação mundial e esse projeto também, além da nossa aprovação, teremos depois o período da regulamentação. O texto segue agora para análise pela Comissão de Meio Ambiente. Os senadores também aprovaram de forma terminativa o projeto que federaliza a rodovia TO 080, que conecta a capital Palmas com 2 rodovias federais. O arco rodoviário que se pretende federalizar está de acordo com os objetivos do Sistema Federal de Viação, por viabilizar grandes fluxos de mercadorias em regime de eficiência, por meio de corredores estratégicos e de exportação. E a gente agora vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques.
Estamos de volta e o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará, Lucas Rosolini, esteve aqui na TV Otimista e falou sobre as ações do Conselho e a atuação com relação às discussões do plano diretor. Vamos conversar um pouco sobre as ações do Conselho, sobre urbanismo, a cidade. Obrigada. Não, que é isso, obrigada a você pelo convite, é um prazer realmente poder ter esse tipo de espaço e falar um pouco mais da cidade para as pessoas. Pois é, Lucas, falando sobre a cidade, né? A gente tem que Fortaleza crescendo cada vez mais, né? A gente tem a questão dos prédios, de bairros. O que você, né, na sua visão enquanto profissional, atento a isso, quais são as mudanças que estão sendo bacanas para a cidade com relação ao avanço e o que está sendo não tão bacana assim com relação a isso? Certo. Primeiro, vou falar bem rapidamente o que conselho é, né? O pessoal às vezes confunde conselhos com sindicatos, com associações. Em primeiro lugar, o conselho é um braço do governo, a autarquia federal, né? Então, atualmente, eu estou representando essa autarquia federal. E essas autarquias de conselho, os conselhos todos, o que é que buscam? Proteger a sociedade através da fiscalização e, de certa maneira, controle, acompanhamento, vigilância de certos processos, né? Seja obras no meio da rua, reformas, às vezes alguém está construindo 3, 4 andares no lugar que não deveria, ou então de maneira inapropriada porque não tem um cálculo estrutural e fica inseguro. Então o Conselho acompanha essas situações desde a casa da reforma até a gestão da cidade. Então, voltando para a sua pergunta, né, e como eu acabei de dizer, o Conselho ele controla, ele acompanha todos esses processos. A gente tem acompanhado o plano diretor. Você falou da cidade. Isso. O plano diretor está sendo revisto e tem ações relacionadas que estão chamando a atenção aqui na cidade ao plano diretor, que é a construção desses, como apelidaram, super prédios, né? O limite que antes era de aproximadamente 70 metros, vamos dizer em andares, de aproximadamente 24 andares, hoje estamos fazendo prédios com o dobro da altura. E isso, aumentar os prédios não é exatamente um problema. Existem diversas cidades no mundo que têm muitos edifícios muito altos, a depender da sua situação, das suas especificidades. E a partir disso, quando você constrói esses prédios, o que acontece? Qualquer construção tem que fazer parte de uma estrutura, de um contexto, que a gente chama da função social da propriedade. Ela tem que cumprir um papel. O que isso quer dizer? Você não pode fazer o que você quer com o seu terreno só porque é seu. Eu não posso botar um matadouro na praia de Iracema, eu sempre lembro desse exemplo, porque você quer fazer. Não, não pode. Existe o plano diretor, que ele vai dizer quais são as regiões mais apropriadas para certos tipos de uso. Então, me interrompa se precisar, tá? Então, sobre a questão dos super prédios, o que a gente tem notado? Não está claro a relação primeiro do ponto de vista físico, do edifício com o entorno, né? Essa questão da estrutura, se ele está suportando. Tem a questão do impacto no trânsito, que é uma grande preocupação das pessoas, né? Tem a questão dos super prédios que acontece também quando você concentra muito pessoas em poucos bairros, principalmente pessoas de alta classe e de alto impacto político. Essas pessoas vão priorizar e se preocupar com esse bairro, isso é claro, né? Quando você distribui, ou então não densifica tanto a cidade, é bom densificar, tá? Mas tem equilíbrios que devem ser mantidos. Você distribuindo mais essas pessoas pela cidade, você vai ter a distribuição de serviços também. Então, uma das preocupações que a gente tem é que os serviços de boa qualidade acabem ficando sempre nos mesmos bairros, a segurança, serviços de saúde, transporte, saneamento, e não se expanda aos outros bairros porque existe, infelizmente, talvez pouca cobrança, pouca participação política dessa população e há pouco poder econômico em algumas situações. Então, o Conselho está tentando acompanhar essa distribuição porque não é porque simplesmente, não é caridade. A gente quer uma cidade melhor para todo mundo, porque é bom para todo mundo. Se você distribui renda, você aumenta a segurança é bom para todo mundo. Se você distribui saúde, as pessoas vão poder trabalhar com mais tranquilidade sempre, sem aquela questão dos atestados, falta no trabalho, que isso causa impacto econômico. Então isso tem a ver diretamente com o saneamento e planejamento da cidade, e assim por diante. E aí, pensando nessa ótica, né, do trabalho do Conselho, como é que vocês têm atuado desde então, desde quando você assumiu há 2 anos atrás? O Conselho, essa foi uma gestão bem nova, pessoas, como você pode ver,
Eu acho que sou o primeiro presidente com menos de 50 anos que o Conselho já teve. E estou nessa gestão há 2 anos, claro, não sozinho com os conselheiros, que são meus colegas, que têm uma participação importantíssima. A gente trabalha muito junto, então eu estou aqui falando de um tema, mas é um tema que já foi muito discutido entre a gente. E temos, por exemplo, uma comissão de política urbana que se adentra nisso, temos colaboradores externos e assim por diante. Nesses últimos 2 anos a gente tem trabalhado de maneira interessante aqui no Ceará, que não acontecia muito, junto com o Ministério Público, na fiscalização, por exemplo, de bens históricos, bens de interesse histórico da cidade, que é um outro ponto de Fortaleza, que infelizmente Fortaleza ainda não é um exemplo na preservação dos bens de relevância histórica e cultural. Então, o Conselho de Arquitetura tem acompanhado o Ministério Público nisso, por exemplo, o edifício São Pedro, a gente tem tentado acompanhar a melhoria daquele entorno e da preservação daquele edifício. Houve uma demolição ilegal de um bem tombado, que foi o Casarão dos Gondim, há quase 2 anos atrás. E outras situações que a gente vem acompanhando junto, orientando o Ministério Público nisso. Essa é uma das ações. A gente tem também colocado muito em discussão aqui no Ceará a questão de gênero, porque se você parar para pensar, entre os arquitetos, infelizmente ainda é assim, quando você pensa em arquitetos famosos, você sempre associa a homens. Mas 60% dos arquitetos do Ceará são mulheres. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo para ter esse reconhecimento? Então, a gente tem botado isso em discussão junto com a nossa conselheira federal, a Cláudia. E dentro do conselho também, a gente tem fiscalizado muito municípios que, infelizmente, eles ainda... o caos, poucas pessoas sabem, mas o Conselho de Arquitetura, os arquitetos fazem parte do CREA. O A de CREA, no final, era arquitetos, Conselho Regional de Engenheiros e Arquitetos, Engenharia e Arquitetura. E os arquitetos saíram, o A virou de agronomia, e agora temos o Conselho de Arquitetura próprio, tem só 10 anos. Então, muitos municípios ainda não se deram conta, acredite se quiser, mesmo depois de 10 anos, que os arquitetos são conselho próprio. Então, muitos editais de licitação, concurso, seleção, eles botam, tem que ter CREA. E esquecem que existe o CAL. Então, a gente tem feito esse trabalho de fiscalização junto aos municípios. E quando eu falo fiscalização, é muita informação. A gente manda documentos, ofícios informando eles e solicitando o ajuste de certos editais e seleções para que os arquitetos participem de maneira adequada também. Essas são as principais, eu acho. E para esse ano, o que já tem programado de ações que vocês estão fazendo, além dessa intensificação que você está falando, né? Pronto, nesse ano, como é o último ano, é sempre assim, né? O primeiro ano parece que você aprende, o segundo ano você organiza, no terceiro ano você realmente consegue atuar como você gostaria de atuar, né? Eu acho que você consegue botar sonhos e ideias em prática. A gente fez muita coisa do ponto de vista operacional e técnico, fiscalizatório, e a gente está querendo investir mais em eventos de valorização da profissão, que é uma das coisas que a gente mais sente necessidade, a valorização. Eu acho que entre os arquitetos, 2 pontos que eu particularmente gosto muito de falar com meus colegas é renda e reconhecimento. Essas 2 coisas caminham juntas, né? O reconhecimento tem que vir da população, tem que vir dos órgãos públicos, que é o caso das prefeituras, tem que vir dos meios de comunicação, que a gente tem aparecido mais comunicando mais para informar as pessoas o que o arquiteto faz. Isso do ponto de vista do reconhecimento. E a renda, ela vai vir junto, porque a gente sabe que o arquiteto faz falta em muitas, eu já conversei com prefeitos que eles falam, depois que a gente tem um arquiteto a gente não quer largar mais. Porque eles não conheciam o que o arquiteto podia fazer, por exemplo, melhoria dos espaços, a própria distribuição de layout dentro de edifícios públicos, aumenta a eficiência, melhora a dinâmica e melhora a convivência entre as próprias pessoas. Em relação a ruído, cheiros, distâncias, fluxos, acessos de pessoas. Então, isso tem melhorado, esse reconhecimento tem aumentado em algumas prefeituras, em alguns municípios. A gente tem brigado para que isso aconteça mais em Fortaleza também. E por isso a gente tem se engajado mais nesses debates sobre super prédios, urbanização e saneamento, porque muita gente não sabe que isso vem da arquitetura. O planejamento da cidade e a humanização dos espaços físicos é caráter quase que... isso é o grande ponto da arquitetura, é humanizar o espaço construído. E isso o pessoal está entendendo agora. E a gente fala agora sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Após a sua criação em 2020, quais foram as principais mudanças identificadas? A advogada Camila Góes esteve aqui na TV Otimista e falou mais sobre esse assunto. Acompanhe.
Vamos conversar um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Já faz um tempinho que foi aprovada, mas, de fato, o que está sendo feito a partir de agora com relação a isso na prática? A Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vê que ela traz uma mudança de cultura para a gente, né? Então, toda mudança de cultura, ela leva um tempo. Até mesmo a aprovação da nossa legislação, ela recebeu muitas críticas, uma vez que foi rápido no sentido da mudança que ela quer transformar, né, da que ela quer trazer aqui para a nossa sociedade. Nós temos legislações paralelas, que podem ser vistas em outros países, que demorou muito mais tempo para poder ser maturada, aprovada e, enfim, sancionada. Aqui no Brasil, a gente fez um recorte, vamos dizer assim, sobre a GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da Europa. E esse recorte que a gente fez, ele foi interessante no sentido de já trazer uma legislação que foi muito maturada na Europa, mas ele foi desinteressante à medida que a gente importou uma lei, né, e a nossa sociedade talvez não estivesse preparada. E isso é tão importante de a gente comentar porque a LGPD é de 2020, né, desde 2020 que ela está vigente. Ela é uma lei de 2018 com vigência em 2020. E nós estamos em 2023 e pouco a gente está vendo sobre realmente esses limites da responsabilização que ela trouxe. Então, hoje em dia, nós continuamos tendo compartilhamentos de dados, os incidentes de vazamento, que a gente chama, e a gente não sabe muito bem como rastrear. Quem realmente vazou o meu dado? Onde realmente está a fonte? Qual o controle disso? Nós já temos a instituição da ANPD, que é a agência reguladora da proteção de dados, vamos dizer assim, porque ela realmente vem com essa proposta de ser uma agência reguladora, ou seja, vai ser um setor regulado, um setor que tem que ter normas específicas, mas que ainda a atuação está muito incipiente, não tem uma atuação muito mais segura e muito mais eficaz dentro da sociedade. Então, na nossa atualidade, hoje, a LGPD, ela é uma lei vigente, é uma lei necessária, é uma lei que realmente é importantíssima para a nossa atual conjuntura, essa sociedade da informação, né, a era do espetáculo, mas ela ainda está muito tímida. Então, a gente precisa ter mecanismos muito mais duros, mecanismos realmente muito mais eficazes, que consiga corresponder a essa transformação, essa promessa de mudança que a legislação ela trouxe. Pois aí, falando nisso também, a gente tem aí, né, já uma lei de outro país, de outra história, outra cultura, trazendo para cá que também tem uma outra cultura, uma outra história, uma outra maneira também de se lidar com as redes sociais, que a gente sabe que o Brasil, né, tem essa diferenciação dentre os outros países. Com relação a isso também, como é que a gente consegue, se é possível, se proteger também, de certa forma, sobre os nossos dados, uma vez que a gente não tem mais controle, né, sobre isso? Verdade, assim, uma preocupação que existe, né, de forma assim, muito arraigada, eu acredito que é sobre a nossa educação digital. Nós temos, de fato, no Brasil, diversas carências, uma delas ainda é a educação básica e primária, então nos preocupa muito essa importação de uma legislação quando a gente não tem nem o básico. Então, falar sobre a educação digital no Brasil, temos uma bolha que parece que é ok, mas na verdade a população, a grande população, não está ok. É muito distante a gente falar sobre a educação digital num país como o nosso, de diferentes realidades. Então nós temos que ter esse olhar muito mais cuidadoso e atencioso, porque é uma legislação que ainda parece distante, apesar de necessária, mas ela parece distante para muitas pessoas. Então tem muitos mitos na internet, inclusive sendo difundidos, que a LGPD não se aplica, ou mesmo as pessoas não sabem nem como fazer valer os seus direitos. Então, tem muita gente que ainda não sabe que a LGPD ela trouxe uma gama de direitos para os titulares, para os usuários. Até mesmo o nome usuário mudou para titular, exatamente para dar esse empoderamento de quem realmente é o dono do dado. Né? E o dado ele passou a ter também um caráter constitucional de direito fundamental. É outra vertente também muito interessante para a nossa legislação, à medida que os nossos direitos fundamentais, eles são delimitados na nossa Constituição, que é a nossa lei maior. Então, quando eu tenho uma lei federal, né, uma lei ordinária, que traz um escopo de proteção de dados, e esse escopo ele é tão importante, tão grande, que ela consegue alterar a legislação, a Constituição, porque a gente teve a emenda constitucional, a gente dá outro recado para a sociedade também. A gente está dizendo o quê? Que a partir de agora o dado pessoal, ele é uma extensão da minha personalidade. Então, portanto, ele merece uma proteção, sim, e ele merece esse olhar cuidadoso para quem opera com esses dados, né?
Mas a pergunta que ainda fica é, diante de tudo isso, diante de toda essa proteção que foi dada, o que é que realmente as empresas elas têm feito, o que é que as instituições públicas têm feito, o que é que a gente está fazendo enquanto sociedade para fazer valer esse direito? Ou esse direito vai ser mais um constitucionalmente assegurado, mas que na prática fica muito mitigado. É que tem a questão também muito da fiscalização e da punição, né? Porque Sim. a gente vê que hoje em dia, muito do mundo da internet, né? As coisas estão acontecendo, estão sendo feitas a olho nu, digamos assim, e não estão sendo punidas, né? A gente vê crimes de estelionato, até pessoas influenciadores com muito alcance, utilizando de formas de ganhar dinheiro fácil, né? Utilizando esses dados dessas pessoas que seguem para seguir, clique nesse link, faça seu cadastro, ou seja, é tudo tão feito de uma forma que talvez a gente não consiga nem ter esse controle direito. Também tem essa falha aí de controle, de fiscalização e de punição, sobretudo? Verdade. A gente tem no nosso país já essa cultura até bem conhecida de a gente não ter um sistema punitivo tão eficaz e tão, vamos dizer, proporcional às infrações que acontecem, né? Nós somos bem conhecidos disso, especialmente na seara criminal, que nós temos muitas críticas ao nosso sistema prisional, por exemplo, mas nós também visualizamos isso também na seara administrativa e civil, que são essa esfera dos danos, né? Então, hoje em dia, de fato, a gente percebe com muita facilidade, com muita clareza nas redes sociais, influências, pessoas que estão ao alcance de qualquer fiscalizador, né? Qualquer órgão fiscalizador, mas que não é feito qualquer medida, não é tomada nenhuma medida contra isso. E essas pessoas fazem uso de, às vezes, as fake news, fazem uso de dados de forma indevida, faz a sangariação, que a gente chama muitas vezes de ficha, através desses linkzinhos, para poder fazer a captação dos dados. Então, assim, a gente vê que tem matéria, substrato, para se tivesse realmente um órgão fiscalizador atuar, sobrando, né? Podia ir e voltar, que tem realmente muita matéria para fiscalizar. Mas a gente não tem um sistema punitivo ainda na forma como ele tem que acontecer, apesar de ter na legislação. As punições da LGPD, elas são bem severas, né? Então, elas são punições que nos chamam a atenção, que elas merecem um olhar de preocupação e de atenção para as empresas, porque a LGPD ela se aplica às empresas e às instituições públicas, que isso também é muito importante, não é apenas para o setor privado, também para o setor público, mas é para esses CNPJs, né? Ela não é para o CPF, ela é para o CNPJ. Não obstante, a gente tem na legislação outras medidas que a gente pode chegar nas pessoas físicas, né? Então, a gente tem a responsabilização civil, criminal e administrativa já regulada por outras leis, mas a LGPD em si é para as empresas. E mesmo tendo toda essa previsão de penalidades e penalidades bem acentuadas, e a gente chama especialmente a atenção porque a penalidade ainda em si não é a multa, não é um processo judicial, não é ainda até mesmo o controle da base de dados que ainda pode ter. Mas a maior punição, na verdade, é porque, como eu falei lá no início, a LGPD é uma promessa de transformação cultural. Então, a gente está entrando na era do consumo para um consumo consciente, um consumo que ele não vai dar crédito para empresas que infringem meus direitos, para uma empresa que me desrespeita enquanto cidadão. Então, nós acreditamos muito que essa geração que consome valor, né, o valor no sentido mesmo de princípio, ela vai começar a ser muito mais seletiva do que nossa geração foi, né, e ainda está sendo, mas que nós vamos viver essa transformação cultural. Então, de fato, pode vir aí uma mudança da forma como a gente faz os nossos negócios, a mudança de como a gente enfrenta realmente esse nosso mercado de consumo, né, a partir dessas mudanças da LGPD. Então, talvez a maior penalidade da lei vai ser essa transformação. Quem não respeita o seu consumidor não vai ter vez no mercado, vai perder mercado. E as empresas estão de olho nisso, né? Tem um olhar já atento com relação a isso. Empresas, no caso, né? As empresas, elas têm sofrido, vamos dizer, porque é uma transformação, mas, na verdade, está sendo
maravilhosa a transformação que tem acontecido no mercado de consumo, né? No mercado em geral, nos negócios em geral. Porque cada vez mais a gente tem visto crescimento dessa cultura de sustentabilidade. E a sustentabilidade não apenas na questão ambiental, mas também nessa questão de valores, de princípios, do que realmente é efetivo para a nossa continuidade enquanto sociedade. Então, a gente tem visto que muitas mudanças legislativas, e aí isso até pode explicar um pouco as importações da lei que a gente já traz pronta para a nossa sociedade, para a gente continuar, a gente tentar encontrar com as outras legislações que já estão tendo lá no exterior, é muito mais uma tentativa de realmente adaptação dessa globalização que a gente enfrenta. Então, hoje, quando a gente fala de mercado, de negócio, a gente fala de sustentabilidade. E quando a gente fala dessa sustentabilidade, logo vem à tona também essa questão do respeito às próximas gerações. E aí, trazendo para o nosso tema de proteção de dados, faz muito sentido a gente falar de respeito às próximas gerações, eu também tenho política de proteção de dados, já que é um respeito ao cidadão, é um respeito ao consumidor, é um respeito realmente à sociedade que acreditou ali em mim, para me dar aqueles dados, para eu fazer um determinado serviço e eu usar simplesmente para aquela finalidade. E não comercializar, e muito menos, que é um dos princípios básicos também da LGPD, fazer uma seleção de riscos a partir daquela comunidade. Então, um exemplo muito bom que a LGPD traz para a gente é essa proibição da gente vender, da gente comercializar dados de saúde. Então, os dados de saúde, eles não podem ser vendidos, eles não podem ser comercializados. E isso significa o quê? Que eu não posso fazer uma seleção, quase uma eugenia mesmo, na nossa sociedade, seja para o plano de saúde, para um seguro de saúde ou para qualquer outra finalidade. Então, essa é uma proteção muito interessante que comunica muito bem com sustentabilidade, com respeito à nossa sociedade. A gente agora vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta falando de economia. Você sabia que a estratégia de marca pode ser um grande diferencial competitivo na hora de alavancar as vendas da sua empresa? Diego Mourão, que é especialista em estratégia de marca, esteve aqui na TV Otimista e falou sobre esse assunto. Acompanhe. A gente conversar um pouco sobre marcas, né? A importância de se pensar uma marca é muito mais além do que o nome e aquela identidade visual, né? Vai demais, assim. Na verdade, primeiro, obrigado pelo espaço TV Otimista, Elaine. E grande prazer estar aqui. Então, a ideia, assim, a marca, a gente fala muito de marca e pensa muito no loginho, naquele desenhozinho e tudo, né? Mas a marca hoje, ela é muito mais do que isso. Hoje, a gente tem feito muito um estilo de mensagem que seja um estilo de mensagem mais de comunicar, de se colar melhor com o público, né? Então, hoje, quando a gente fala de marca, saiu dessa coisa de ser só desenho e partiu para uma coisa mais textual também, né, mais verbal, até o que a gente chama hoje no mercado. A gente tem a parte visual, que é o que a gente de fato vê, e tem a parte verbal também, que é o que a gente comunica. Né? Então, hoje a gente vê que as grandes marcas, elas estão partindo muito para isso, principalmente marca cearense também. Elas estão começando a abrir um pouco mais a cabeça delas para isso, né, para esse tipo de pensamento, para esse tipo de coisa, assim. E nesse olhar das marcas, assim, a gente conversar um pouquinho sobre rebrand, sobre esse pensar uma reformulação, né? Como é que é esse processo criativo? Como é que vocês trabalham esse processo criativo até se chegar àquela determinada cor, aquela paleta, aquele slogan, aquela ideia? Essa parte é muito interessante porque, assim, muitas vezes a gente escuta que parece mágica, né? Parece que veio do acaso, veio do além ali. Uma grande ideia, faz ali, coloca no papel rapidinho e desenvolve. Mas muitas vezes a gente leva semanas para chegar na solução, né? Porque, assim, é primeiro uma etapa de identificar quem é o cliente, identificar como que ele quer se comportar, o que é que ele quer transmitir para o público dele, né? O que a gente faz, na verdade, quando a gente fala de rebranding, o que a gente faz é gerar conexão entre o cliente da gente com o cliente dele, né? Então a gente tem que gerar essa conexão. Para isso a gente precisa entender quem o cliente é, primeiro. Né? Então a gente precisa realmente entrar na cabeça dele e extrair o máximo de informações possível. Para depois dessas informações a gente tem material base para trabalhar.
Então, se começa a gerar alternativas, se começa a pensar, a gente coloca muita coisa na parede, rabisca, risca bastante, tudo mais, busca muita referência e principalmente vê o que está sendo feito fora do país também. Né? A gente tem muito cliente aqui em Fortaleza, tem muito cliente no Brasil e tem cliente também no exterior. Né? A gente tem clientes na Suíça, clientes na Índia, Estados Unidos. Então, a gente vê muito o que está sendo feito fora do país para que a gente consiga trazer o que tem de melhor para cá. Né? Então, bom, como é que as marcas estão se comportando fora? E como é que a gente pode fazer com que esse comportamento de fora, a gente traga isso para cá? Né? Como é que esse cliente da gente que a gente está atendendo, que ele consegue ter esse posicionamento mais diferente, né? Mais condizente com ele, com o cliente dele? Então, o processo, ele é um processo um pouco, não posso dizer que é longo, mas assim, é um processo realmente de cavar e conseguir encontrar exatamente o que deu o match perfeito. E nesse caso, assim, quando a gente vê hoje em dia, né, tudo muito fácil, a informação cada vez mais fácil, se você quiser pesquisar sobre determinado, enfim, vou pesquisar um modelo de marca para um produto de alimentação, digamos assim. Só o que tem é modelo, né? A gente vê aplicativos, programas gratuitos por aí na internet, então assim, como é que a gente consegue trabalhar na contramão disso, né? De se padronizar tudo, na verdade, se mostrar a autenticidade daquilo dali. Muitas vezes a pessoa, por desconhecimento, acaba achando, não, vou pegar uma logo ali, vou pegar uma cor aqui, boto num programa e pá, criei minha marca. E não é bem assim, né? Não é, e na verdade é só o que tem, isso daí, é só o que o pessoal faz, assim. Hoje, ficou tudo muito fácil, né? A gente tem, por exemplo, plataformas como o Canva, como o Logaster, tem vários outros aí desses que já tem modelos prontos. Se você botar no Google logomarca pronta, você encontra muitas, várias. Mas que são coisas genéricas, né? Coisas básicas. E ainda mais agora com a inteligência artificial, né? Que a gente está vendo que assim, ela vai poder transformar qualquer coisa, mas pode ser que esse qualquer coisa seja também muito superficial. Né? Tem muita gente dizendo, ai meu Deus, a inteligência artificial vai mudar, muitas profissões vão morrer, vão desaparecer. Não, na verdade ela veio para melhorar as profissões. Né? Ela vai trazer, se você souber fazer uso dela, ela vai ser muito benéfica. Mas ela sempre está muito numa camada superficial, assim, de inteligência que foi produzida já. Ela meio que mistura. Então, o que a gente vê muito nesses sites, na internet, tudo são coisas pré-prontas, padronizadas, que você, se fizer uma marca, pode ter, se o Diego, se outra pessoa, se eu quiser fazer uma marca, posso ter também, e de repente, um belo dia, a gente se encontra na rua e diz, olha, essa daqui é a minha empresa, essa daqui também. Meu Deus, a gente tem a mesma marca? E aí, como é que faz? Né? Então, até questão legal, né? Judicial também, legal. Né? De marca, patente. E você não pode registrar a marca que está nesses lugares. As marcas não podem ser registradas com esses gráficos. Isso é uma coisa até interessante, pouca gente sabe disso daqui. Não, sabia não. Porque essas marcas que estão em domínio de outros sites, né, que eles dão essa genericidade, digamos assim, elas não podem ser registradas pelo usuário. Se ela for registrada e for aceita pelo INPI, por uma porventura erro, alguma coisa assim, a empresa detentora pode ir lá e processar e dizer, não, essa marca é registrável. Porque a gente está aqui para poder justamente abrir para as empresas iniciantes ali, a gente quer fazer de alguma forma, começar de algum jeito, mas que se espera que isso seja muito mais um uso gráfico de porventura, de alguma coisa rápida do que realmente perdurar, assim. Diego, você falou com relação à questão da inteligência artificial, né? E aí muito se está falando nisso. Demais. Né? Inclusive, grandes empresários do mundo inteiro se reuniram para tentar parar, pedir uma pausa nesses estudos que estão muito avançados e que, sinceramente, eu acredito que estão fora do controle, né? Porque você não tem como saber, né? Quem é qual o país que parou e qual o país que continua quietinho ali, né? Então, assim, você, nessa ótica voltada para a marca, voltada pelo que a gente conversou até agora, qual é a sua expectativa com relação a isso? Assim, a gente vai avançar numa coisa descontrolada? Precisa ter um controle com relação a isso mesmo? É muito possível que se descontrole e que se perca o controle, porque ela é um órgão, vamos dizer, vivo, né? Preparado para ser vivo, né? Ela está aprendendo com tudo que se coloca ali. Não sei como que seria o controle disso, em cima disso, porque ele é um órgão inteligente, ele vai saber muito mais do que eu, do que você, se juntar a inteligência de todo mundo, ele vai saber. Mas eu acho que no futuro, muito mais as pessoas vão se destacar, os que vão saber e aprender a usar a favor do que os que vão fazer essa coisa mais superficial, digamos assim. Ela é um ótimo ganho de tempo. Né? Se você botar ali roteiro para Instagram, roteiro para vídeo, marca, ou então mensagem de marca, ela vai trazer milhares. Mas são milhares repetidas já. Né? Então basta você
saber como cavar em cima disso, né? O que a gente chama de prompt de comando, assim. Quando você coloca um comando, ela vai te entregar, e aí você vai tangendo. Vai ficar muito mais fácil produzir imagem? Vai. Muito mais, assim, até mais rápido, talvez. Mas tem que ser uma imagem condizente, que tenha um pensamento por trás, né? Uma estratégia por trás. E muito do controle, eu realmente, assim, espero que não se perca o controle, mas é muito possível que não seja algo tão controlado. A gente viu a foto do Papa, né, que utilizaram uma inteligência artificial e todo mundo falou, foi um burburinho e disse, não, isso aqui... E todo mundo se assustou, né, porque canais de notícias deram, né, muitas pessoas falaram, enfim, teve uma história aí que a gente... Vai aparecer mais coisas assim ainda no futuro, porque a gente acaba não tendo controle, não tem como controlar. Diego, e na contramão disso, né, falando sobre a autenticidade também, cada vez mais a gente vê também a contramão do para padronizar, para despadronizar, né? A gente viu a harmonização facial, todo mundo querendo harmonizar, todo ficar mundo igual, depois né? Agora voltou né, as pessoas passaram a, não, vamos cada um na sua autenticidade, né? Buscar a sua verdade, enfim. Isso também está acontecendo com marcas, empresas, o olhar que você vê aqui no estado do Ceará, assim, olha, a gente quer uma coisa mais regional, uma linguagem mais próxima da gente, aquela visão mais de mundo já não é tão assim. Então, assim, como é que está sendo esse momento também de despadronizar? O que a gente fala muito é que, assim, a empresa ela tem que transmitir o que ela é, seja nas cores, seja na apresentação dela, seja na marca, na mensagem, tudo, mas que principalmente ela tenha o que a gente chama de aspecto de empresa grande, né? Cara de empresa grande, é o que a gente fala muito. Então a empresa que ela parte desse posicionamento de que, bom, eu quero ter cara de empresa grande, eu preciso me comportar como uma empresa grande, então eu preciso ter os meus processos bem definidos, eu preciso ter padronização em tudo e tudo mais. Sendo que essa padronização tem que ser uma padronização única, né? Ela não pode ser uma padronização criada para outras coisas já, que nem você falou muito bem aí dessas harmonizações faciais e a boca de pato e tudo mais, né? Então, quando se parte de uma padronização de deixar todo mundo igual, isso é muito ruim, porque acaba que você perde a veia, a personalidade de cada um. Então, quando você traz para a empresa, e aí você falou muito bem a questão regional, tem empresa que vai fazer sentido puxar para esse regional e tem empresa que não vai fazer sentido puxar para o regional, né? Então, cada vez mais a gente vai ver isso, assim. Empresa que está posicionada aqui no regional, e eu conheço várias empresas que atendem clientes de fora também. Então, elas não podem puxar tanto para o regionalismo daqui. Assim como a gente também atende empresas que precisam ter esse regionalismo e puxar para cá, porque atendem muita gente aqui. E não tem pretensão de expandir. E está tudo certo, está tudo ok. Depende do plano da empresa. O que eu acho é que realmente a personalidade, seja visual, seja verbal, ela tem que ser transmitida de uma forma única, né? Fugir dessa pasteurização que se criou, né, com tudo. Isso daí você citou muito bem. Parece linha de produção, né, Diego? A linha de produção, exatamente. Igualzinho, ó, você quer, pronto, eu quero essa cara quadrada, quero essa boca de pato e a barriga de chapada ali, pronto. Pois é, e aí falando nas redes sociais, a gente vê também esse movimento muito a favor disso, de pessoas que estão vestindo a camisa, né, que procuram a verdade daquela marca, daquela empresa e fiscalizam, né, porque se estão de olho, se você realmente não faz aquela agenda ESG que diz que faz, a turma está lá olhando se realmente você está incluindo, se realmente você está fazendo o reuso da água, digamos assim, né, usando energia renovável, ou também realmente trabalhando com relação à gestão de pessoas, enfim, cada vez mais o consumidor, né, a pessoa que está do outro lado, o público, ele está fiscalizando isso, né? Então, como é que está esse momento agora com relação a isso? Total. E assim, todos esses temas, parece que são temas de moda, né, digamos assim. Os empresários vão e dizem, gente, tá em alta fazer assim, eu quero também trazer para minha empresa, vamos fazer, vamos divulgar? Ixi, eu peguei aqui o microfone, desculpa. Vamos fazer, vamos divulgar? Então, acaba que esse vamos fazer, esse vamos divulgar, é uma vontade muito mais por moda do que por dentro da empresa. Mas quando isso acontece, a gente sabe que o público está lá em cima para dizer, para cobrar e dizer, você não cumpre isso, você não faz isso, mas não é dessa forma. Então, assim, se for assumir um papel desses, que seja de fato assumido, né? Se for realmente, pronto, a gente implementou ESG, a gente quer fazer a coisa direita, vamos assumir. A gente quer ser sustentável, a gente vai assumir e vai trabalhar para isso. Por exemplo, a gente tem um cliente aqui de Fortaleza que 90% do público deles é de fora do Brasil, né? Muito ali na Ásia, que eles são de cera de carnaúba, só é produzido aqui no Nordeste do Ceará, nesses 3 estados aqui, Teresina, Ceará e Rio Grande do Norte.
E isso no mundo todo. E eles estão com um aspecto de sustentabilidade muito forte. Por quê? Porque eles precisam ser sustentáveis para que isso continue girando na roda deles, né? E para eles faz totalmente sentido. Eles não, elas, né? São 4 mulheres na gestão. Então, para elas faz muito sentido ter essa sustentabilidade. Então, elas têm que realmente escancarar isso para o mundo. A gente está desenvolvendo até um relatório de impacto agora para elas, dizendo como que elas têm feito impacto com esse trabalho de sustentabilidade e levar isso para o mundo. Mas para elas faz sentido, elas precisam divulgar isso. Se elas dissessem, não, a gente quer colocar por moda, aí era tiro no pé. E muita empresa está fazendo isso daí por moda. Aí bota um postzinho dizendo que a gente é sustentável, bota um postzinho dizendo que a gente tem LGPD agora em tudo agora é um post, assim, né? Só bota um postzinho, bota no site e tal, e aí a gente é sustentável agora. Agora a gente está na onda da sustentabilidade, mas não é. Tem que estar dentro da empresa, do DNA da empresa. E a responsabilidade de se informar, né? Não é somente, como você falou, fazer um postzinho, né? Você saber o que está falando, o que está informando, né? Porque uma vez postado, acabou, né? Uma vez postado, como eu falo, acabou. O print é eterno, né? Exatamente. E o pessoal pega o print para cutucar mesmo, assim. Então, por isso, mais uma vez, que é muito importante ter um norte muito bem definido da empresa. Quando você não tem uma estratégia, quando você faz tudo meio que no estilo livre, digamos assim, no estilo do dono da empresa, do pensador, porque muitas, de fato, de uns anos agora está mudando um pouco mais, mas as empresas eram focadas só no pensamento do diretor, o diretor que dizia tudo, né? O dono da empresa que dizia tudo. Então, ninguém sabia o que fazer se não fosse o diretor. Hoje está mudando, hoje as empresas estão construindo muita cultura. E a cultura, ela precisa estar muito alinhada com estratégia, né? A estratégia é muito forte. Isso tem que ser reverberado para todo o time, para todo mundo saber como se comportar, né? Porque justamente quando a pessoa não sabe se comportar, é aí que acontecem esses furos, esses erros. Ah, mas está na moda falar sustentabilidade, vamos fazer, mas a gente não é sustentável, então não vamos falar. Ah, está na moda falar disso daqui, vamos fazer, mas a gente no nosso core business não está a fazer isso daqui. E é normal, assim, cada negócio vai ter o seu estilo de coisa que vai ter que seguir, né? Cada negócio tem a sua particularidade. Mas é muito importante que a empresa como um todo esteja muito bem alinhada. Quando a gente tem um não alinhamento da empresa com o pensamento da diretoria, com o que vai ao público, é aí que dão esse print eterno, é aí que acontece, assim. Então tem que ter muito cuidado, assim. O pensamento é muito mais anterior, de antecipar do que de remediar depois. O Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.